relevante essa pergunta. A, a Síria Miller, ela pergunta o seguinte, ela fala aqui, ó. A minha filha tem 11 nódulos nas duas mamas, desde os 13 anos. 11 nódulos desde os 13 anos. Agora ela está com 21 e elas fazem o controle de 6 em 6 meses. Você poderia me dizer qual seria a causa metafísica desses nódulos? O nódulo mamário é o bloqueio na expressão da afetividade. A Síria, né, o nome dela, Síria. Síria Miller. Síria, observa como a tua filha tem dificuldade de expor o que ela sente. Ela gosta da priminha, mas ela não consegue se aproximar, ela tem amizades, mas ela não consegue se abrir, se jogar numa relação fraterna. Numa entrega. Numa entrega. Entendi. Então, esses nódulos, metafisicamente, representam bloqueios da vertente ou expressão da afetividade. Ora, como o Alê puxou, em vidas passadas, provavelmente ela coleciona ou traz marcas de entregas, fiascos e muito arrependidas, enfim. Não precisaríamos fazer uma regressão para encontrar esse nó espiritual. Por quê? Porque ela nasce em meio aos pais, às primas, aos irmãos, se ela tivesse, não colocou, mas com uma certa dificuldade de abrir o coraçãozinho e falar, eu gosto de você, que bom estar aqui, né? Que bacana compartilhar com você. Então esse é o desafio existencial dela, tirar exatamente essa capa da frieza, do distanciamento e realmente externar o afeto. Olha, eu gosto de você. Sabe, eu gosto muito da minha prima. Lá na minha infância ela fez parte, eu não consegui falar para ela. Por quê? Porque eu tive um bloqueio. As mulheres com nódulo mamário têm um comportamento e uma energia que elas exalam assim. As pessoas dizem, quando eu te conheci, eu achava você meio esquisita, ou sei lá, chata, ou metida, dão qualquer adjetivo. Mas depois que eu te conheci melhor, nossa, como você é 10, como você é maravilhosa. O que me impedia de ver a pessoa maravilhosa que tinha por trás dessa capa de frieza, dessa energia de distanciamento, desse bloqueio na afetividade? Exatamente essa barreira, porque uma vez eu me entreguei e aí eu me decepcionei, uma vez eu gostei, estava com a minha prima desconversou e foi lá com o namoradinho, me esqueceu, aquilo me machucou tanto que eu me fechei. Ora, seria pouco para gerar uma barreira, mas eu venho acumulando, aí sim num passado remoto, que aquilo remontou e hoje eu preciso atravessar essa barreira e externar o sentimento. Aí essas mulheres, elas ouvem com frequência dizerem isso. Por que que as pessoas de pronto não vê quem eu sou, como eu sou, o que eu sinto? Porque você tem um véu de inibição dessa esterilização. Agora, quando o nódulo é maligno, essa barreira é bem forte. Tanto que a pessoa se abre nas coisas que não envolvem afeto, no trabalho como workaholic, uma mulher assim empenhada ao trabalho, entregue, tudo que não envolve não faz parte da minha profissão. Mas você ama o que faz? Eu faço bem feito, como um profissional da minha estirpe. Mas fala do teu coração. O coração não está em voga, é a minha profissão. Nossa, que barreira! Então a gente percebe que a pessoa tem dentro dela uma profunda marca afetiva que não deixa ela sair. Val Capelli, eu vou procurar onde isso na vida? Ou na outra encarnação? Faça uma coisa, comece a limpar o seu coração, comece a pôr para fora, comece a expressar algo bom. Eu vou até exercitar aqui, eu quando comecei a exercitar essa expressão afetiva. Eu até vinha trazendo aqui um carinho por vocês para falar, sabe que esse é o meu primeiro podcast. Eu ia me apresentar assim, deixa eu abrir o sentimento, que é exatamente o exercício dessa expressão feminina, seria mamária, e falar, esse é o primeiro podcast que eu faço. Que gostoso estar aqui. Estou estreando bem, vocês são muito bem cotados, vocês têm um trabalho muito bonito, bem prestigiado. Mas esse é o meu primeiro podcast. Eu já fiz, né? Rádio há quanto tempo? Como o Guru falou, né? Assisti eu até no botão, não tinha o digital. Sou da época do Valdemar Cilione, que era um radialista de rádio novela. Meu pai, meu avô assistia a rádio novela dele. Aí eu, no começo da Vibe Mundial, que era a Rádio Mundial, falava assim, Valdemar Cilione, eu vou dar umas
umas gargalhadas no ar. O que você diz? Faça, meu filho, faça, porque será pitoresco. Aí eu começava a dar umas gargalhadas, o pessoal falava, tá nervoso, né? Rindo de nervoso? Não, de descontração. Então, assim, toda essa trajetória minha, mas o podcast é o primeiro. Então, que gostoso estrear com vocês, com seus seguidores, para a gente ter esse encontro gostoso. Você vê, é abrir o afeto, é colocar o carinho. Se eu tivesse alguma barreira, não, que isso, já sou escolado na área, para que revelar essas coisas? Sabe, aquela coisa meio que tolhida com aquela barreira. Então, falar do nódulo mamário é falar da dificuldade de você abrir o seu coração e falar o que sente, sem nenhum constrangimento ou nenhuma barreira nesse sentido. Tá? Então, veja, a filha dela agora, uma mulher já com 20 anos, vai controlando. Então, à medida em que ela for exercitando isso, então provoque a filha, Síria, fala assim, gostou do bolo que a mãe fez? Tá, mãe, obrigado. Não, eu estou perguntando se você gostou. Claro, mãe, eu sempre gosto. Não, eu estou dizendo a você, esse é o bolo que você cresceu comendo. Fala mais sobre ele. Mãe, que é chata você está sendo. Como assim? Já servimos a sobremesa, agora vamos embora. Você está vendo? Não, minha filha. Pule, salte uns nódulos e abra o seu coração. Mamãe, você fez o bolo que desde a infância eu comia? Ai, muito obrigado. Olha, já energeticamente, metafisicamente, eu diluí barreiras que são somáticas de preservação de nódulos no meu corpo. Fica claro, Edu? Perfeito. A minha Síria que teve essa resposta. Não, muito, muito boa, belíssima resposta. Uma coisa que me veio à mente é que as pessoas têm muita dificuldade em falar que amam as outras, não é? Falar para um pai, falar pai, te amo, falar para a mãe, mãe, te amo, falar para a esposa, para o marido, para os filhos, né? Externalizar. As pessoas têm uma certa... sei lá, talvez elas entendam que elas vão estar se fragilizando ou se colocando de uma forma muito exposta e tal, né? E às vezes isso é muito profundo, que essa barreira acaba somatizando. Uhum. Quando eu deixei de falar, eu sairia daqui, nossa, não falei que é o meu primeiro podcast pro Guru, não me revelei, eu ficaria frustrado com aquilo assim, então eu levaria esse sentimento. E realmente as pessoas, elas têm dificuldade. A mulher cuja mama, né, o ato da amamentação é uma das funções biológicas mais altruísta, porque tudo que o corpo produz visa ele mesmo, não Val Capelli. Ele, às vezes, as glândulas sudoríferas produzem o suor para ser externado, mas é para eliminação de substâncias químicas, do próprio calor. Uhum. Exceto um tecido, produz algo que não visa ele mesmo, o tecido mamário. Uhum. Então, a lactação é uma produção do duto mamário na fase de lactação que não visa o próprio corpo. É uma doação. Visa a outrem. Faz Então, muito sentido. eu produzo algo que é externado a outrem. Uhum. E aí está a essência de externar uma condição substancial minha. Olha, não é lactação, mas é carinho, é atenção. Uhum. É aquela questão elogiosa, essencial. Então as coisas... Quando a gente fala da metafísica das glândulas mamárias, que eu trato num dos livros, é assim, Ale. O órgão representa o departamento de um talento do ser. E o exercício desse talento são as experiências existenciais. Bem-sucedidas é saúde. E com conflitos emocionais e energéticos gera doença. Estão entendendo isso? As glândulas mamárias estão ao lado do timo, berço do sentimento, externando o sentimento e manifestando isso. O que acontece? Nosso potencial manifestador. O homem também tem glândulas mamárias, tem a mesma estrutura, só que não desenvolvida, atrofiada. Então você tem alterações, às vezes, nas mamas do homem, que é mais difícil ter alteração, somatização, pelo desenvolvimento do duto mamário, pela questão hormonal da hipófise, que gera, que regula toda a questão do aparelho reprodutor feminino e também a própria experiência feminina. Quando Kardec diz que ora o espírito nasce como homem, ora como mulher, é porque ele experimenta processos que são mais característicos do feminino. Se o homem tiver uma certa indiferença e frieza, não lhe fere tanto quanto a mulher quando o faz. Uhum. Quando o filho apronta e o pai ele fala assim, morreu para mim, não precisei fazer enterro. O que ele me aprontou já acabou, não é mais meu filho. Ele não fica com uma doença somática. Quando a mãe disser,
não é mais meu filho, ela põe uma barreira enorme de contenção, de um vínculo forte de externar afeto e entrega. Tá? Então, existem certas diferenças, não estou aqui defendendo o gênero, estou falando tipos de experiência que possibilita mais o envolvimento do que outros. O homem também é muito amável, desenvolve muito esse talento. Então, as glândulas mamárias é depositária ou é referência do talento da externalização do que sentimos, do amor e da afetividade. Quando há, como nós vimos, nódulo, bloqueio e câncer, existem barreiras instituídas por experiências profundamente marcantes que vai alterando isso tudo, que aí no estudo da metafísica a gente vai traçando esses caminhos. Caramba, que legal, hein? As pessoas estão se identificando aqui, inclusive, até achei um depoimento aqui, peraí. A Luna Pietro, ela escreveu aqui, que o Val Capelli me descreveu 100% quando falou sobre o nódulo mamário e que agora é maligno. Não tenho mais com quem conversar e dizer o quanto as amo. Que ela é exatamente isso. Né? Então a gente estima as melhoras para você, tá, Luna, aí do seu nódulo mamário, tá? Luna, e uma dica assim existencial vá despojando de todas essas marcas que ficaram ao longo da trajetória, vá diluindo isso, vá pondo para fora, vá fazendo algumas técnicas de desprendimento, porque ficaram muito guardado isso dentro de você, porque o talento do amor é puro, é intenso, é profundo. Então, as pessoas já amadas que ficaram nesse mar, né, nesse rio lamacento da experiência tão conturbado, mas tem você com seu potencial. Então, externa isso hoje, adote um animal, adote uma causa, adote um hobby, adote algo, adote uma planta, porque você exercita aquele cuidado, aquele carinho, aquela exposição, porque é muito interessante, se nós precisássemos dos mesmos elementos desencadeadores do sentimento, a própria reencarnação com o esquecimento nos fadava a nunca mais resolver. Mas existem analogias de processos outros que resolvemos de igual proporção. E aquela questão, quando externalizo isso, eu me lembro de uma pessoa que ela estava com tumor maligno e eu disse a ela, um passo da cura é você chegar para o seu mastologista e dizer a ele, um médico, cuida de mim, eu estou precisando. Como quem diz, mostrando, né, a sua mama com câncer no sentido, e isso fazia parte de uma pessoa que falou, eu vou me curar por qualquer veio, menos o clínico. E a pessoa se recusou terminantemente, e nos anos atuais, o câncer de mama levou a óbito, quando na verdade ela tentou todas as técnicas, mas estava num nível de malignidade, e eu ainda dizia, olha, chega no mastologista, no oncologista e fala, me ajuda. Já é um passo transformador. Então esse depoimento da Luna, vindo assim, ora, eu não os tenho mais, eu estou assim, né, lutando com a minha vida, cuidando, então, Luna, olha, tenha certeza, você tem um sol aí dentro que só está num dia nublado, numa encarnação com muita nuvem, mas assim como um dia nublado não apaga o sol, apenas impede que ele toque, né, o nosso solo, o sol está brilhando igual. Então acredite e põe esse sol para fora.